A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você agora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando a revista do segundo trimestre de 2024, edição 81. Título central, Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e o relato da Igreja Primitiva. Autor da revista é o pastor Eric Mendonça. A biografia completa está lá no primeiro vídeo, né? E se o irmão tiver desejo de conhecer, é só acessar os primeiros vídeos lá que está a biografia desse querido pastor e os nossos sinceros agradecimentos. Estaremos estudando essa semana, irmão, a lição 8. Característica das primeiras igrejas, né? É o título. O texto base é Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35. Mas antes de começar o estudo e fazer a leitura do texto, quero aqui está orando, né, juntamente com os irmãos para dar introdução a esse estudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Agora queremos te pedir o auxílio espiritual e o auxílio do Espírito Santo para nos auxiliar nesse estudo. Eu agradeço a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Abençoe os inscritos, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, irmão, vamos ler aqui Atos, capítulo 2, 42 a 47, né? Que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias, acrescentar o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar, né? Interessante que a palavra-chave aqui é perseverar, né? A perseverança. Nós vamos também ler outro texto que está em Atos, né? Atos. Deixa eu voltar aqui. Atos 4, 32 a 35. E eram um coração a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma dos que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, o caso vendendo-as, trazia ao preço do que for vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, irmãos, por esses dois textos, né, que nós lemos, é a base do estudo dessa semana. Os irmãos reparam que no primeiro, todos estavam juntos, né? Todos os dias no templo. O objetivo desse estudo, ao final dessa lição,
entenderemos quais foram as principais características das igrejas que mais chamaram a atenção de Lucas e qual a influência destas para a igreja dos nossos dias, né? Então, esse estudo tem esse objetivo de trazer os ensinamentos apostólicos, né, da igreja primitiva e pôr em prática nesses dias nossos atuais. O surgimento das primeiras igrejas traz para nós, sob o olhar de Lucas, muitos detalhes que nos impressionam. A pergunta que sempre fiz foi: como conseguir viver assim, né? A resposta sempre foi simples, porque eram movidos pelo Espírito Santo e tinham foco no reino de Deus. Então, a igreja, ela conseguiu resistir ao tempo, como tem resistido, porque são movidas pelo Espírito, a igreja é movida pelo Espírito Santo, e nós temos foco nesse reino celestial. Os irmãos reparam aqui que no versículo 82, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e orações. Perseverança e oração. E em toda alma havia temor. Então nós vemos que tem que ter temor de Deus. E muitos sinais seguiram aquilo que aos apóstolos, como o próprio Jesus mesmo disse em Marcos, que os sinais seguiriam aqueles que criam. A perseverança, irmãos, é essencial para que Deus possa trabalhar no coração do ser humano. Vamos deixar aqui aberto nesses dois textos, né? Atos 2, 42 a 47. Vou deixar aqui. E Atos 4 também, é o texto base também dessa semana. Atos 4, 32 a 35. São textos bem parecidos, né? Que ele fala que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações também, né? O reino de Deus é o tema central para a fé cristã. Então, para nós, o reino de Deus é o tema central, né, que nós devemos focar. Jesus inaugura este reino. Quem inaugurou foi Jesus. E anuncia este reino. Jesus anunciou este reino enquanto esteve aqui. E ele é o rei desse reino, né? Tanto é que lá na cruz, em cima da cruz, tem a acusação: aqui está o rei dos judeus, né? E nos chama para ele. Jesus tem nos chamado para seguir ele. A igreja faz parte desse reino. Então a igreja está envolvida diretamente no reino, na divulgação do reino, através das missões, né? Da divulgação, da evangelização deste reino. O reino de Deus. Acessamos esse reino sendo salvos por Jesus e atuando, servindo no meio da sua igreja. Nós trabalhamos para o nosso rei, servindo a ele com prazer, com alegria, porque somos salvos pela graça de Deus. Sendo assim, entendemos que a igreja manifesta o reino do Senhor. Então a igreja tem essa incumbência de divulgar o reino de Deus. Este reino tem característica e forma de ser que precisam ser pontuados e destacados nos nossos dias. Primeiro ponto, a centralidade do ensino. Então, o que concerne a permanência é o ensino da palavra de Deus, para que cada dia cresçamos, né?
O texto de Atos 2,42 diz que aqueles que receberam a palavra da salvação adentraram neste reino e perseveraram na doutrina dos apóstolos. A Igreja de Cristo, ela tem dois pilares, né? O pilares é a lei, os profetas e a doutrina dos apóstolos, né? O que me chamou a atenção inicialmente nessa declaração de Lucas e Teófilo foi a palavra perseveravam. Então, como já adiantei, né, ela se destaca porque o que é perseverança, né? Perseverar significa não desistir. Então, eles não desistiram do caminho que estava sendo proposto a eles, ainda com dificuldade e até mesmo com perseguições, né? Que os cristãos do primeiro século da igreja primitiva foram muito perseguidos. Na verdade, a igreja sempre vai ser perseguida, né? De uma forma ou outra, direta ou indiretamente, às vezes com muitas acusações, né? E por quê? Porque ela prega a justiça, né? E quando você prega a justiça, as pessoas querem ver realmente a justiça sendo feita, né? Sendo justo. Não desiste. Segundo o nosso dicionário, perseverar é continuar e permanecer, né? Então, eles continuaram permanecendo no caminho que Cristo ensinou. Passou para os apóstolos passaram para os discípulos, né? Os discipulados daquela época. E permanecer. O antônimo de perseverar é renunciar e abandonar, né? Então, eles perseveraram. Para aqueles dias da igreja primitiva, podemos citar a mudança de estrutura religiosa. Então, estava saindo de uma estrutura e agora passando à estrutura cristã, né? Da graça, no Espírito Santo, com o objetivo de levar a pessoa a desistir e não perseverar na doutrina. Podemos citar a mudança da estrutura religiosa como objetivo que levava as pessoas a desistir e não perseverar na doutrina. Ao invés de ter o foco na aplicação das leis, agora os que estavam entrando no reino percebia que a lei era mais profunda, pois Jesus deu o verdadeiro sentido a todas elas, né? Na verdade, a lei, irmão, ela é perfeita, boa e agradável, como o apóstolo Paulo fala, mas ela tem que ser cumprida na risca para ter o valor. Mas na graça, no amor, né, na bondade de Deus, para os que estavam entrando no reino, percebi que a lei era mais profunda, pois Jesus deu o verdadeiro sentido a todas elas. Uma nova cultura e tradição estavam sendo implantadas. Os apóstolos impunham mudanças de vida, modo de pensar e formas de viver a fé. Assim como aqueles dias, somos resistentes às grandes mudanças. Então houve resistência na maneira como a igreja, a fé cristã estava adentrando, né, ali na vida daquelas pessoas. Outro ponto importante a ser considerado era a perseguição para quem estava seguindo os princípios de Jesus, pois ela fez com que muitos tivessem que abandonar suas casas, indo para outras cidades e províncias. Então, irmãos, vocês percebam que desde o início a perseguição em cima da igreja é grande. Por quê? Porque eles estavam acostumados àqueles rituais, né, da lei, e houve uma mudança de pensar com os ensinamentos cristãos de Cristo, né? E começaram a perseguir para que essas pessoas desistissem do caminho da verdade, né? Pois ela fez com que muitos tivessem que abandonar suas casas, indo para outras cidades e províncias. Então houve uma perseguição e houve um êxito, né, para outros lugares. Essa também foi uma das formas de Deus avançar na missão de alcançar outros povos,
mas inicialmente alguns deixaram a fé. Um propósito também aqui que nós percebemos é que essa foi, através da perseguição, a igreja se espalhou para a pregação do evangelho. E a proporção que eles caminhavam, né, fugindo da perseguição, anunciava em outros lugares a palavra da verdade, e o reino de Deus houve um grande avanço. Perseverar era a vitória inicial destacada por Lucas, mas ele perseverara no ensino, que é de fundamental importância para o avanço da igreja. Então, nossa prática de regra e fé até hoje tem sido a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus e que nós temos como base da estrutura da nossa igreja. Temos muitas maneiras de perseverar no ensino nos nossos dias. O avanço tecnológico nas últimas décadas permite que hoje tenhamos um meio digital, não só como auxílio, mas sim como meio pelo qual a informação chega até nós, né? Isso é evidente que a tecnologia, esse método que eu estou fazendo aqui, divulgar através do YouTube, é um deles, né? E outras plataformas como o Facebook, outros são também meios, ferramentas também. Você pode buscar na internet ensinos também, né? Pesquisa, tudo isso favoreceu. A Bíblia hoje se tornou digital também, está no alcance de todo mundo através dos celulares, né? Os apps, né? Os aplicativos. Então, irmão, não é desculpa para que ninguém possa estudar a palavra e conhecer mais um pouco sobre o nosso Criador. Está ao alcance de todo mundo. Hoje, a TV é um meio também, a TV, o rádio é um meio, os jornais são um meio, e outros meios que nós possamos divulgar cada vez mais o ensino da palavra de Deus. Nas igrejas temos o ensino discipular, né? As escolas bíblicas discipular. Temos a escola também discipular, que se tornou a escola dominical, que também é outra fonte também. Os cultos são uma forma também, os cultos no lares. Enfim, é uma variedade de meios de proclamação do Evangelho. Temos muitas maneiras de perseverar no ensino e o avanço tecnológico, né? O meio digital como auxílio. Já falei isso aqui. Informação chega até nós. Muitas igrejas hoje já criaram formas de incluir não só nos cultos, mas nas aulas da EBD. É o que eu falei, né? Hoje a EBD pode ser muito mais dinâmica com os recursos que nós temos, né? Com os computadores e a web e outras plataformas de meios de divulgação dos ensinos. Em diversos ensinos, sistemas que dão acesso a deficientes visuais, auditivos, sala de acesso de PCD e até mesmo sala inclusive com cores, volumes de áudio específicos definidos, entre outras adaptações para pessoas atípicas, autistas e com qualquer outra neurodiversidade, com a dislexia, DAH, síndrome de Tourette, descalculia, disgrafia, etc. Então, está ao alcance de todo mundo, né? Ninguém precisa ficar de fora, porque hoje nós temos vários meios de alcançar essas pessoas até com deficiências audiovisuais, né? Com sinais, né? Libra, e outros ensinos que a igreja tem aprendido, né? Jesus nos mandou cumprir o ID para estes também. O ensino é fundamental para a fé. Paulo já disse em Romanos 10, vamos ver aqui Romanos 10, né? Rapidinho aqui, Romanos 10. Romanos 10, 17. Que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma das formas da pessoa crer é através
da palavra de Deus e ouvindo, né? E sendo anunciada a essas pessoas. E os meios convencionais ainda são as maneiras mais usadas em nossas comunidades. A EBD é uma escola para a vida e fazemos parte dela, né? Então, essa literatura aqui é uma das formas de alcançar pessoas, porque muitas pessoas estudam a palavra trazendo informações sobre a própria o texto bíblico, né? E dando formas também naquilo que muitas das vezes não compreendemos. Ele coloca aqui: a EBD é uma escola para a vida e fazemos parte dela. Com certeza, a EBD, né? E tem sido uma ferramenta importante na igreja. Louvado seja Deus por esta bela, assertiva forma de passar o ensino da palavra. Hoje nós temos bastante irmãos com conhecimento. Na nossa igreja, por exemplo, tem muitos irmãos capazes, né, que ensinam a palavra com altruísmo, né, com conhecimento. Perseveremos, mas sempre olhando para a demanda deste tempo, para que alguns não fiquem no meio do caminho, né? Então, irmão, nós sempre vamos estar buscando conhecimento, a palavra, despertamento, orando, intercedendo, para que ninguém se perca, né? Ou aprenda a palavra de Deus de forma errônea, né? E que venha fazer ensinos errôneos. Nós devemos ter cuidado no ensino da palavra de Deus. Então nós falamos nesse tópico a centralidade do ensino bíblico. É prioridade, né? Nós usamos as literaturas, mas o forte mesmo está aqui, ó, no ensino da palavra da Bíblia, né? Da palavra de Deus. O amor e solidariedade, né? Jesus veio inaugurar o quê? É a lei do amor. O amor é sublime, né, irmão? O amor apaga muitas transgressões. E a comunhão solidária foi outra característica marcante nas primeiras comunidades cristãs, seguindo o padrão daqueles que estavam em Jerusalém, né? Então, a igreja, ela trouxe esse afeto, a solidariedade, ser solidário com a pessoa, né, com seu irmão. Atos 4:32, né? Atos 4:32, nós vamos ver aqui. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém que dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Que igreja maravilhosa, né, irmão? Sabendo que havia repartição iguais entre eles. Tudo era dividido entre eles. Ninguém tinha ambição, né? E então deveríamos voltar a esse princípio importante na vida, que repartir com aquele que não tem, né? Afirma que era um só o coração e uma só alma. Aqueles servos do Senhor estavam sendo amorosos, solidários uns com os outros. A lei, Atos 4:35 foi o texto que nós lemos, né? O que era de um vamos ler novamente, né? Atos 4:32 e 35, né? E era um coração e a alma da multidão que cria, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundantemente grato. Então, por que os apóstolos faziam isso, irmão? Porque é essencial, porque a diferença do cristianismo para os demais é que Cristo ressuscitou. Cristo está vivo, né? Essa é a diferença máxima do cristianismo. Porque quem já disse que Buda ressuscitou? Ninguém nunca falou, né? Então, o que outras religiões, não quero citar, eu citei aqui, mas eu não quero citar para outras religiões. Eu quero só dizer, outras religiões não têm esse costume, né? Mas nós podemos falar que Cristo ressuscitou.
e está à destra de Deus, né? Então, continuando aqui, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundantemente graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade, ao caso vendendo-as, trazia o preço do que foram vestidos, depositado ao pé dos apóstolos. Os irmãos lembram do ato de Ananias e Safira, né? Então, irmãos, você vê o poder de Deus, da transformação, né? E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, combinado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo mais idade, vendeu e trouxe o pé dos apóstolos e depositou aos pés dos apóstolos, né? Então, irmãos, nós vemos que a obra, ela continua. O que era de um torna-se de todos. A comunhão estava estabelecida e era a forma de ser igreja. Essa era a forma, né? Todos em comum. Mas para isso o texto também diz que havia testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e por isso também abundante graça sobre eles. Graça, amor e solidariedade caminham juntos na perspectiva de Lucas, né? Então, esse testemunho que os apóstolos davam da ressurreição de Cristo fazia com que eles se fortificavam na fé. O amor, solidariedade é a marca da igreja cristocêntrica, né? É Cristo no centro da mensagem, né? Focada no ensino e na missão, no ensino e na missão. A missão de ir por todo mundo, né? E ensinar a palavra de Deus. Lucas ressalta que não havia necessidade entre eles. Os apóstolos tiveram compromisso e responsabilidade de gerir todo aquele recurso conforme a necessidade de cada um, a ponto de não darem mais conta de ter que instituir os diáconos nesse processo para dar atenção aos apóstolos, né? Então, irmãos, nós vemos que a obra, ela foi se estruturando e ela cresceu de uma forma que ninguém tinha necessidade, né, de coisa alguma, porque todos vendiam e repartiam. Talvez algumas pessoas possam dizer, não precisa dar dízimo, né? Mas, irmão, repare que eles davam muito mais do que dízimo, porque eles vendiam tudo e distribuía, né, entre eles. Isso é primazia, irmão, isso é coisa maravilhosa. Hoje as pessoas ficam questionando se deve dar dízimo ou não. É difícil, né? Mas vamos continuar aqui. Então nós falamos aqui a centralidade do ensino bíblico, o amor e solidariedade e adoração e oração. Então, se olharmos o que Lucas narra pouco antes desse fato, em Atos 4, 23 e 31, vamos ler esse texto? Atos 4, 23 e 31. 23 e 31. Solto eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram. E aos principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram o rei da terra, os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu filho, Jesus, tu ungiste e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. E fizeram tudo que a tua mão, o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a falar enquanto estende as mãos para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Né? 31, né? Então foi esse texto. Os irmãos reparam aqui no texto que eles estavam sendo interrogados pelo Sinédrio, né? Pedro, João, depois de ter ali feito aquela cura, né? Realizado a cura através de Jesus, e ele anunciou e todos ficaram assim com raiva, né? Deles. E eles oraram dessa forma e Pedro fez essa oração maravilhosa pedindo que o Senhor fizesse sinais e cura e foram cheios do Espírito Santo. E quando eles contavam para aquelas pessoas que formavam a igreja o que havia acontecido, eles então têm duas atitudes. As duas ações foram adoração e oração, né? Então eles adoraram a Deus e oraram, né, através do seu testemunho. Esta igreja adorava a Deus e orava constantemente, mesmo em meio às lutas e perseguições. É uma marca central da igreja primitiva, era as reuniões de orações, né? A reunião de oração que eles tinham. Estavam unânimes no templo, em casa, em qualquer lugar, estavam orando a Deus, clamando a Deus, apesar das perseguições, né? Essa comunhão que gerava adoração e oração, ensino e serviço cristão, foi tão intensa que caíram na graça do povo. Atos 2:47, né? Atos 2:47. E louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Essa ação, irmão, ela faz com que houvesse almas, né? Batismo de almas, vamos dizer assim, né? Pessoas estavam sendo batizadas porque estavam se agregando à igreja, estavam se juntando à igreja, estavam se convertendo, né? Pelas atitudes e obras do Espírito Santo. Lucas dá mais um detalhe importante em sua narrativa. O crescimento numérico desta igreja veio depois de tudo aquilo que foi citado anteriormente. A ordem não foi invertida, né? Em alguns casos, percebemos que a busca desenfreada pelo crescimento faz com que a igreja perca o foco essencial da sua existência e na sua plantação, a saber, o ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, o temor, o desejo de estar junto, de ter tudo em comum, unidade mesmo na nossa adversidade. Então, nós devemos ter isso em mente, né? Que nós devemos buscar, né? O ensino, a prática do ensino, né? Aperfeiçoar a maneira como nós transmitimos a palavra. Permanecer no ensino dos apóstolos, né? Na forma como nós aprendemos através da palavra, não estar inventando coisas, né? Botando coisas que não existem, mas sim, essencialmente, o estudo da mensagem divina através da palavra, que é a Bíblia. A comunhão, o partir do pão, estar junto, ter o temor do Senhor, né? E a unidade, mesmo nessa diversidade que nós enfrentamos hoje, né? Somos diferentes, mas membros um dos outros no Senhor, servindo no templo, nas casas, participando com alegres refeições e singeleza do coração. Então, irmão, a igreja continua a mesma e deve permanecer assim, porque essa é a característica da igreja, né? Que seja em determinada denominação, qual que seja a denominação, mas se quiser ter uma marca da igreja, tem que ter essas características que a própria palavra mesmo nos ensina, né? Com louvor a Deus, caindo na graça do povo, dando testemunho e sendo provas vivas daquilo que Jesus fez e faz em nós, no meio de nós. Temos que dar testemunho, tem que ser um testemunho vivo da presença de Deus, né? Buscar andar na direção de Deus sem trazer escândalos, sem trazer coisas que desagradam a Deus
e escandaliza a fé de outras pessoas também, né? Porque o mundo nos espera que nós brilhemos como astro nesse mundo, né? Então, irmão, caindo na graça do povo, dando bom testemunho, sendo provas vivos daquilo que Jesus fez em nós e em nós mesmos. Aí, assim, Deus dá o crescimento, acrescentando dia a dia aqueles que estão sendo salvos. Obra e atuação do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo atua dessa forma, né? Quando a igreja participa e quando há liberdade para cultuar o Senhor de uma forma santa, pura, agradável, racional, na verdade, né? Como narra Atos 2, 42 a 47, sejamos essa igreja. Então, mais uma vez, vamos ler aqui Atos 2, 47, né? E diz assim: a igreja nossa deve ser assim, irmãos. Perseverarmos na doutrina. Nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos apostólicos. Temos comunhão, né? E no partir, sejamos solidários, né? No partir do pão, se fortalecer nas orações. E em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos Cristo juntos tinham tudo em comum. Isso que nos une, irmão. Vendia suas propriedades, fazendas e partia com todos. Segundo cada um tinha necessidade. Então devemos também priorizar as necessidades dos necessitados, né? Perseverando, irmão, temos que perseverar, unânimes todos os dias no tempo. Aqui também há um outro ensinamento, que tem pessoas que ultimamente, principalmente desigrejados, eles não olham esse texto, né? E que todos os dias, aqueles irmãos do primeiro século, a igreja primitiva, né? Se eles querem ensinar, baseado em quê? Então tem que ensinar o que a Bíblia ensina, né? Todos os dias no templo. Alguém pode dizer assim, mas não tinha igreja? Não, a igreja estava ali, no templo. Já tinha um templo. Não tinha o nome igreja, mas tinha um templo. Os templos que já tinha naquela época, né? Sim, depois, com a organização da igreja, passou a ter seus próprios templos. Mas no início, eles utilizavam o templo que já era construído naquela época. Não só nas casas, mas no templo também, né? Então, temos que prestar atenção, irmão, nesses detalhes, né? Eles perseveraram unânimes todos os dias, não era quase sempre, era todos os dias, no templo, no partir do pão, e em casa comia junto com alegria e singeleza de coração, né? E louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Tinha igreja em casa? Tinha, porque igreja somos nós, né? Mas eu estou falando, por que eu estou falando disso? Porque hoje tem pessoas, né, que quer tirar a autoridade da palavra, que quer tirar a autoridade de um ministro do evangelho, dizendo que não precisa mais congregar no templo, né? E isso aí, irmão, é um ensino falso, né? Nós sabemos disso, porque é querer desvaziar a casa do Senhor, né? Então, irmãos, nós vemos que e tem um outro texto também que fala que não devemos deixar de congregar, como alguns deixam, né? Deixam de congregar. Então tem textos básicos que ensinam a gente a estar na casa de Deus. O próprio Davi, ele falava, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor, né? E muitos podem dizer, mas isso aí lá do Velho Testamento. Não, a palavra permanece, irmão, para sempre, né? Se você não sabe, essa palavra aqui vai permanecer lá no céu, porque a palavra é de Deus, é Deus falando nos nossos corações. Não podemos negar a igreja primitiva e os atos dos apóstolos escolhidos por Jesus nos inspiram. Olha só, viu, irmão? Eles nos inspiram a continuar. Inspiram, né? A continuar. Somos a continuidade dessa missão. Somos a igreja do Senhor, desde o passado, presente e do futuro, né? A comunhão desta igreja, pregação com a de Pedro e Paulo, constantes orações no templo,
nas casas, no partir do pão, perseveravam na doutrina. Uma liderança servidora, os irmãos não passando necessidade, o foco na missão e a atuação da dependência do Espírito Santo. Outra coisa importante é que a obra é só feita com a ação do Espírito Santo, né? Os batismos e resistência às perseguições. E a igreja, contudo, isso caindo na graça do povo, são exemplos claros de como Jesus é fundador e cabeça da igreja, né? Quem fundou a igreja é o próprio Jesus. Tem gente que quer tirar a autoridade, né, da igreja, dizendo que é uma instituição humana, mas não é. É instituição espiritual, né? Quem fundou a igreja foi Jesus e ele é a própria cabeça. Ele é o líder dessa igreja. Essas características não cessaram. Busquemos viver dessa forma. Somos a igreja do Senhor, juntos no mesmo propósito e contando com o mesmo Deus, orientado pelo mesmo Cristo e no poder do Espírito Santo. Que bênção, né, irmãos? Então, irmãos, essa era a igreja primitiva, que possa ser também conduzida nessa modernidade nossa também, das igrejas atuais, né? Agora, para pensar e agir, o que falta para sermos igreja, ao menos com essas características citadas na lição, olhando para a sua igreja, poderíamos citar todas, mas qual é a característica que você mais admira na sua igreja, né? Eu creio, irmão, que uma igreja tem que ter comunhão, né? Esse é um ponto-chave, né? Agora, olhando para você, dentre as características indicadas na nossa lição de hoje, qual delas você mais tem praticado e qual delas você precisa melhorar? Vou ser sincero, irmão, precisamos melhorar em várias áreas, né? E uma delas é orar muito mais do que já oramos, buscar muito mais do que já buscamos e permanecer firmes muito mais do que temos permanecido, né? Porque a nossa vida tem que ser sempre constante, abundante na graça do Senhor, né? Então, irmão, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse estudo, né? Que o nosso querido pastor Eric Mendonça, ó, essa revista, irmão, esse estudo aqui é maravilhoso, né? Eu estou estudando com o irmão, com os irmãos aqui no canal, né? E quando eu vou para a igreja lá, tem uns professores também, é sensacional, né? É maravilha. Quem perde a escola bíblica dominical não sabe o que está perdendo, né? Eu creio que muitos crentes têm deixado, né, essa primazia, né, de aos domingos de manhã, principalmente eu gosto de escola dominical de manhã, né? Por quê? Porque de manhã você acorda mais leve e está com a mente mais fresca para aprender a palavra de Deus, né? Vamos orar? Vamos agradecer? E você que ainda não faz parte da escola bíblica dominical na sua região, na sua igreja, procure. Vai lá, incentive aos irmãos a ir para a escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus, né? As pessoas têm tanto prazer aí em shows, né? Outras coisas, fica tarde da noite em outros lugares. Por que não ir para a casa do Senhor, buscar o tesouro escondido que é a palavra de Deus, né? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de cada um de estar aproveitando desse tesouro que é a palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, com certeza ela transforma vidas. Muitas pessoas já alcançaram essa graça, Senhor, de ser transformada pelo poder do Espírito Santo através da sua santa e bendita palavra. Palavra viva e eficaz, como a própria Bíblia mesmo nos ensina, que penetra na divisão da alma, Senhor, do Espírito. Ó Deus, que essa palavra flua, que essa palavra vá de encontro às pessoas que necessitam de um consolo espiritual. Não porque eu estou falando, não, mas pela ação do Espírito Santo, que pode transformar a vida dela do outro lado. O poder de Deus não tem limite. A própria palavra, a Bíblia nos ensina tudo que é possível a Deus, né? Todas as coisas são possíveis a Deus.
Nada está fora do alcance do Senhor. Então, Senhor, produza vida, produza, Senhor, transformação naqueles que ouvirão esta mensagem através desse ensino. Ó Deus, opera maravilhas na vida, como Pedro orou ali, enquanto ele pregava, o Senhor possa transformar a vida desse que está ouvindo essa mensagem, porque a mensagem é mais profunda do que as nossas palavras, né? E ela pode penetrar lá no fundo da alma do pecador, transformar. Deus, transforma a vida dessas pessoas, transforma a minha vida, Senhor, transforma meu coração, transforma os nossos corações. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que veio por nós, morreu por nós, sofreu por nós, foi perseguido por nós. E a igreja passou pelo mesmo processo, a igreja primitiva. E nós, Senhor, devemos passar pelo mesmo processo. Devemos ser perseguidos, mas perseverar na palavra de Deus. Perseverar unânime, Senhor, nos caminhos do seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os inscritos, abençoe, Senhor, esse canal. Abençoe os irmãos que têm colocado aqui, como a irmã Fernanda, ó Deus, que quando surge o vídeo, ela coloca sempre uma mensagem positiva para fortalecer, né, esse canal. Que o Senhor abençoe sua vida, a vida da sua família, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, não só dela, mas de todos eles, Senhor. Que a graça e o poder de Deus possa recair sobre a vida deles, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma o coração dos brasileiros, para que sinta o poder do Espírito, a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és Senhor. Só Tu criou o universo. Só Tu tem todo o poder, Senhor. E todo o poder foi te dado no céu e na terra. Obrigado, Deus. Mais um dia. Mais um vídeo aula. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a minha vida. Vem conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém. Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Vinte e quatro